Quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui novamente para podermos refletir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, versículo 14, 15 e 16, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu quero vos deixar uma palavra, uma reflexão com o seguinte tema: as lições das verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo. Jesus, observando o trabalho da sua época, o trabalho pastoril no campo, então ele traz algumas lições espirituais da vida do pastor. A palavra pastor no grego significa poimen, que significa apacentador de rebanho, protetor, aquele que guia. Lembrando sempre que o nosso sumo pastor, o pastor por excelência, é o nosso Jesus Cristo. Então Jesus, ele observando o trabalho pastoril dos pastores da época, conduzindo o seu rebanho de ovelha, ele traz algumas lições espirituais para a nossa vida cotidiana como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. Eu quero deixar algumas reflexões a respeito das verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, essa metáfora da ovelha que é um tipo da igreja de Cristo, e o pastor é um tipo de Jesus Cristo que nos pastoreia, que nos orienta, que nos guia. Lembrando que a ovelha, alguns estudos afirmam que ela vive aproximadamente 12 anos de idade, ela vive. E ela produz a lã, o leite e a carne. E quanto mais ela é tosquiada, mais ela produz a lã. Então, isso é um símbolo de que quanto mais nós estamos nas mãos do nosso Deus, mais nós produzimos no reino de Deus, mais nós granjeamos almas para o reino de Deus. Lembrando que ovelha gera ovelha. Uma outra reflexão a respeito da ovelha: ela é um animal que não tem defesa pessoal. Isso fala da vida do crente. A ovelha não tem uma arma para atacar outros animais. Assim também é o crente, é a vida da igreja aqui na terra. Fala da simplicidade, da indefesa, da sua qualidade de vida no dia a dia de uma ovelha. Uma outra reflexão: é um animal que come muito. Segundo alguns estudos, ela come aproximadamente 8 horas por dia, ela come o dia todo. E trazendo para a nossa vida espiritual, nós devemos estar sempre nos alimentando também da palavra do Senhor. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus orientando Josué para ele meditar, para ele ler a Bíblia dia e noite. Então, assim como a ovelha ela se alimenta o dia todo,
assim também nós, como igreja, devemos nos alimentar o máximo possível através da palavra, através da oração e etc. Uma outra reflexão a respeito da ovelha. A ovelha, ela não sabe discernir entre a alimentação que é boa e uma alimentação que é ruim. Ou seja, ela não sabe discernir entre uma pastagem que é boa e uma pastagem que possa ser um veneno. Então, o que dá para a ovelha comer, ela come. Então, depende muito do cuidado do pastor, da ciência do pastor, da habilidade do pastor, do conhecimento do pastor, aonde ele está conduzindo o seu rebanho. E este capim ruim fala dos ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, das falsas doutrinas, das heresias e etc. Devemos nós, como ovelhas, tomar muito cuidado a respeito da alimentação que nós estamos comendo. Devemos comer somente a palavra do Senhor, que alimenta, que fortalece e que nos faz crescer. Uma outra reflexão a respeito da ovelha é quando o pastor leva elas para o aprisco, que nos tempos de Jesus era feito de pedra, e o pastor colocava galhos em cima das pedras para as feras não pular, e o pastor ficava na porta. Por isso que ele falou que eu sou a porta das ovelhas. Ele ficava ali com a sua vara, com o seu cajado, e ele falou que dava a sua vida pelas ovelhas, porque os animais, as bestas feras da época, ficavam rodeando o aprisco. Então o pastor é um protetor. E as ovelhas têm um hábito de dar cabeçada uma na outra. E muitas das vezes elas caíam no chão, com as patinhas para cima, e se não socorrer, se o pastor não estiver atento para socorrer, ela morre asfixiada. Isso fala das perseguições, muitas vezes, de, infelizmente, algum irmão falar uma outra palavra para um outro irmão e a pessoa acaba morrendo espiritual. Aí precisa do pastor estar indo atrás, aconselhar, guiar, orientar com o seu óleo, com o seu cajado, com a sua vara, e Deus dará vitória. Uma outra reflexão a respeito da ovelha de Jesus Cristo, que é um símbolo de nós, igreja, ela tem uma visão muito curta. Ela enxerga aproximadamente de 8 a 10 metros de distância. Depois a visão dela começa a ficar embaçada. Então, a ovelha, nós como ovelha de Cristo, não podemos nos perder, não podemos ficar desgarrado do rebanho, porque senão nós vamos perder o alvo, que é Cristo, de vista, e se torna uma presa muito fácil para as feras. Esta é uma outra curiosidade. Uma outra curiosidade, no dia que ela vai ser abatida, a ovelha, ela não se alimenta. Parece que ela adivinha no dia que ela vai ser sacrificada. Assim também é um tipo de Cristo, que o profeta Isaías falou que ela não abriu a sua boca, ali quando Cristo foi julgado por Pilatos, nos tribunais, com certeza ele também não se alimentou. Também é um tipo de Cristo Jesus. Uma outra curiosidade, todas as vezes
tanto na entrada do aprisco quanto na saída do aprisco, o pastor ele conta as ovelhas. Então as ovelhas têm que passar debaixo da vara do pastor, ali ele vai contando, tanto na entrada, pela tarde, quanto na saída, pela manhã, para levar a ovelha para se alimentar e para beber água. Nós também somos contados. O nosso Deus nos conhece, a cada um de nós. Uma outra reflexão, todas as vezes que a ovelha ela vai se deitar, antes de se deitar, ela se ajoelha. Isso é uma lição muito profunda para nós, que devemos estar sempre em oração. Quando formos deitar, orar. Quando levantar, orar. Isso é um ensinamento espiritual muito importante e necessário para a nossa vida espiritual. Uma outra curiosidade, ela tem muito medo de águas turbulentas. Por isso que o Salmo 23, Davi compôs dizendo: guia-me pelas águas tranquilas. Então a ovelha, ela é um animal muito medroso. As águas turbulentas, ela não se aproxima, ela não chega. Isso fala das grandes tribulações da nossa vida que nós passamos, dos lugares perigosos aonde nós, como igreja, não devemos nos aproximar. Nem todo lugar nos cabe, né? Nós, como igreja de Cristo Jesus. Uma outra curiosidade é quem mexe com gado, ele fica atrás do gado e o gado vai na frente. Já no caso da ovelha, o pastor vai na frente e a ovelha vai atrás. Quando fala no Salmo 23, o vale da sombra e da morte, ali em Israel até hoje existe esse vale. Ali o pastor passava naquela fitinha de terra e aonde o pastor pisava, o seu rebanho pisava juntamente com ele para não cair naquele abismo. Então nós devemos seguir o nosso pastor, a nossa liderança. Um outro detalhe, a ovelha, a verdadeira ovelha de Cristo, ela conhece o seu pastor. Ela conhece o seu pastor e ela obedece também o seu pastor. E ela conhece a voz do seu pastor. Um outro detalhe também, o pastor não pode faltar o óleo. Quanto mais o pastor usa o óleo na cabeça da ovelha, automaticamente vai criando uma camada ali na sua narina, na sua cabeça, por causa da mosca. Tem muitas ovelhas que, a ovelha que não tem óleo, a mosca perturba muito ela, e ela quase não se alimenta. Então nós, como ovelha de Cristo Jesus, não pode faltar o óleo sobre a nossa vida, que é um símbolo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Uma outra reflexão a respeito da ovelha: uma não come a comida no coxo da outra, quando elas estão no aprisco. Isso fala de respeito uma com as outras, submissão uma com as outras, assim como nós devemos ter também com os nossos irmãos. Que estas palavras venham refletir, lembrando que nós devemos ser submissos ao nosso pastor, que foi comissionado para ser o nosso líder espiritual aqui na terra. Lembrando
que o nosso pastor também, como nós, somos pastoreados pelo sumo pastor, aonde fala em Hebreus 13:20, sumo pastor que está acima de tudo e de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nunca viemos sair do aprisco. O aprisco é um símbolo da igreja, onde tem alimento, tem o conforto, tem o aconchego, tem a proteção do nosso pastor, tem os cuidados do nosso pastor, ali tem a tosa, ali tem o cuidado com as moscas. Isso é o cuidado do nosso Deus sobre a nossa vida espiritual. Deus abençoe sua vida, acione o sininho, deixe o seu like, se quiser comentar, pode comentar, esteja compartilhando esta palavra e junto nós estaremos evangelizando, tudo para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.